Excelência Deus, com a sua palavra e o seu agir em nossas vidas. Quero saudá-los nesta noite com o lema do domingo de manhã, que é o 10º domingo após Pentecostes, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 21. A Elisete, volta um slide, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta é, na verdade, uma promessa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz de uma forma muito clara que aquele que ama a Ele, a Jesus, vai amar também a sua palavra. E quem assim o faz, o Pai o amará, viremos Ele, Jesus, seu Pai, e faremos morada nessa pessoa. Deus quer que sejamos templos do seu Santo Espírito. E quando somos templos do seu Santo Espírito, nós somos morada do próprio Deus. Com essas palavras, queria ter saudade, cuidado e venir em culto. E gostaria de trazer nesse momento uma mensagem que tem a ver com o tema do culto desta noite. A verdadeira riqueza. Um dia, um pai de família levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quantas pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho o que achou do que viu. O filho respondeu: foi muito legal, pai. Você viu como as pessoas pobres podem ser? O pai perguntou. Sim, respondeu o filho. E o que você aprendeu? O pai perguntou. O filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, iluminada com luz, e eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato. Seu filho acrescentou: obrigado, pai, por me mostrar quanto pobre nós somos. Não é verdade que tudo depende da maneira como se olha para as coisas? Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo. De fato, isso nos faz pensar e refletir. Que possamos valorizar aquilo que nós temos, que possamos valorizar aquelas coisas que não custam nada, mas que dão um sabor todo especial à nossa vida. Então, com esta mensagem, também queria ter saudado vocês nessa noite e cantemos o primeiro hino, O Povo de Deus no Deserto Andava. Mas
Quem puder se colocar de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso porvenho Senhor, que fez a terra. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Em humildade queremos reconhecer nossos pecados diante de Deus e confessá-los. Confessemos juntos com as palavras projetadas. Misericordioso Deus e Pai, nós te confessamos as nossas transgressões que praticamos em pensamentos, palavras e ações. Olha-nos com benignidade e compaixão quando a ti clamamos. Oh, Senhor, perdão, Senhor, perdão. A palavra de Deus diz: os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não as apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Com alegria cantemos glória a Deus. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos juntos a oração que está projetada. Senhor, Deus fiel e misericordioso, dá-nos o teu Santo Espírito para que resolvamos e realizemos o que for do teu agrado. Mostra-nos que nada podemos e nada somos, quando não trilhamos os caminhos que tu nos revelaste em Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém. Ouçamos a primeira leitura bíblica. A comunidade pode sentar. A primeira leitura bíblica, Salmo 78, os versículos 23 a 29. O salmista diz: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez sobrar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejava. Queremos nesse momento aclamar a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Quem puder ficar de pé. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreve o evangelista João, no capítulo 6, versículos 24 a 35. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fiz. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavra do Senhor. Cantemos. Louvado seja Cristo. A comunidade pode sentar e nós cantamos o próximo hino. Meu coração transborda de amor.
Este é o momento das comunicações. Eu convido o presidente Marcos a fazer as comunicações. Pode ser, Marcos? Eu coloquei ali já o próximo culto, a oferta. Não sei se tem alguma outra comunicação que venha a ser feita. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a oferta de hoje aí, destinada para a comunidade, vai auxiliar a gente a fazer a contribuição aí do pastor Rolf, que está substituindo a pastora Cristina. Daqui a 2 semanas nós temos uma feijoada. Durante essa semana a Rose vai estar distribuindo as rifas que vai correr, acho que se não me engano, dia 11 de novembro, mas vai ter a feijoada dia 15 de agosto para a gente levantar aí uma renda aí para poder cobrir aí as despesas da igreja, que como eu já falei outras vezes, a gente está bem numa situação mais complicada por causa da Covid, principalmente, né? Então, junto com a rifa, ela vai distribuir lá um folheto de propaganda da feijoada. E essa feijoada é apenas para retirada. A gente ainda não está fazendo para poder fazer a refeição no local. Vai ficar com outra oportunidade. Então, quem puder contribuir aí, as encomendas da feijoada são feitas diretamente comigo. Eu tenho o celular, vai ter o número do meu celular lá também. Tá? Então, quem quiser fazer encomenda antecipada, é só mandar pelo celular. Não sei se mais alguém do presbitério tem alguma coisa aí que... Por assim, não? Só o mês que vem vai haver o dia da Cuca novamente, né? Ah, sim. Dia 4 A Cuca que teve aí esses dias, que foi um sucesso, vai voltar a ter. E se depender de mim, vai ter todo mês, porque eu como Cuca bastante. Estava boa, cara. Estava muito boa, realmente. Muito boa. Faz muito tempo que eu não comi uma Cuca igual a essa. Verdadeira cuca alemã. Pra mim podia ter todo sábado, só que não tem como. Presidente, a comunidade de Araguá que eu participo, eles fazem há muitos anos e eles construíram um salão comunitário fazendo essas cucas, sabe? Lá no centro de Jaraguá. Então, eles fazem anos isso, vão de madrugada as mulheres lá fazer cuca. Sim. Isso é muito legal. A gente, uma vez por mês também. A gente percebeu que vale muito a pena. Né? Vale, sim. Vale muito a pena. E aquela confraternização que é quem trabalha, né? Ali, aquela brincadeira toda ali é divertida. Tem uns aracarabu, mas é bem divertido. Tá bom? Acho que é isso. Se alguém lembra de mais alguma coisa, mas que me lembra isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Hoje também é culto de homenagem aos aniversariantes. E é do mês de agosto, é isso? Agosto? Mês de agosto. Então, quem irá completar, porque começa amanhã em agosto, quem irá completar mais um ano de vida, no mês de agosto, por favor, fique de pé. Mês de agosto, é isso, né? Venham para frente. Quem casou no mês de agosto também pode vir para frente. Alguém casou no mês de agosto? Mais alguém? Mais alguém presente no mês de agosto? Não? Então nós queremos primeiro orar com vocês e em seguida vou dar uma bênção também, depois nós cantamos parabéns a vocês. Tá? Marcos e Nelson. Vamos orar. Quem puder ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos por tudo que tens agido na vida de Nelson e Marcos até o dia de hoje.
por cada graça, cada área que derramaste em suas vidas, a nossa profunda gratidão, o nosso louvor. Quero estar presente na vida futura de Marcos e Nelson e conceder que a cada dia possam sentir a tua presença, o teu agir, que a cada bom dia tenham nós motivos para te agradecer e louvar. Conceda a eles uma vida saudável, uma vida feliz e principalmente uma vida muito abençoada. Pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor que abençoe vocês até o dia de hoje, que Ele continue presente na vida de vocês, abençoando a cada novo dia, e que isso possa redundar em honra e louvor ao Deus triuno. Assim, continue abençoando o Deus triuno, o Deus Pai e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar parabéns? Parabéns a você. Continuando, nos preparando para o momento da pregação da Palavra de Deus, nós cantamos o hino Enquanto, ó Salvador, teu livro ler. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Assim como estamos, oremos. Senhor nosso Deus, hoje de uma forma toda especial, queremos ouvir da Tua Santa Palavra, da peregrinação do Teu povo, povo escolhido, povo de Israel, pelo deserto do Sinai. Tu, ó Deus, estivestes presente e agindo. E nós podemos aprender com o Teu povo e com o Teu agir de forma especial. Assim nos colocamos em Tuas mãos e rogamos em Tu agir com o Teu Santo Espírito em nossos corações, nossas mentes. Faz com que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática na nossa vida diária.
Por Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto previsto como texto de pregação para o domingo de amanhã, 10º domingo após Pentecostes, se encontra no Antigo Testamento no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 2 a 4 e 9 a 15. Assim como estão, quem quiser ler junto pode acompanhar a leitura. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto, para matar-lhes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que é isto no hebraico manrum? Justamente o maná que saciou a fome no deserto. Deus ouve tua oração. Deus ouviu as orações do povo de Israel. Eu gostaria de nessa noite falar principalmente sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, Deus ouve o nosso falar. Em segundo lugar, Deus responde ao nosso falar. Em terceiro lugar, Deus dá o que necessitamos na nossa vida. O texto nos fala de murmuração. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eu penso em coitado do Moisés e coitado do seu irmão Arão, que constantemente tiveram que ouvir as reclamações do povo de Israel. Murmurar é o mesmo que lamentar-se, queixar-se ou lastimar-se. Nós sabemos que isso não é uma característica do povo de Israel somente, mas que também hoje continua havendo muita murmuração, muita queixa, muito lastimar-se. Não dá para entender o povo de Israel. Por que não dá? Porque o povo de Israel vivenciou aquela saída gloriosa da escravidão do Egito. As 10 pragas. A 10ª praga, a morte dos filhos primogênitos. E somente com a morte do seu filho primogênito, o faraó permitiu a saída do povo de Israel. Não bastassem aquelas 10 pragas e a libertação do povo, eles depois logo reclamaram quando estavam diante do mar e acharam que o exército do faraó iria acabar com eles. Como é fácil esquecer que Deus
é o Todo-Poderoso. E de fato o povo de Israel vivenciou o quanto Deus é poderoso. Não só nas 10 pragas, mas em muitas outras histórias, especialmente na passagem do Mar Vermelho, e continuou mostrando a sua glória na vida contínua do povo de Israel. Mas sempre novo, o povo esquecia tudo aquilo que Deus havia feito. Isso nos mostra que a Bíblia de fato descreve o ser humano de forma muito real. Nós encontramos na Bíblia histórias muito negativas do ser humano. Isso nos mostra que a Bíblia não pinta nem os grandes personagens bíblicos de uma forma extraordinária, como se eles fossem isentos de erros ou de pecados. Por exemplo, o grande Davi acabou pecando por causa da Batseba. Então, a Bíblia mostra de uma forma muito clara. E assim a Bíblia mostra aqui também a fragilidade do povo de Israel diante dos problemas ou diante das dificuldades a serem enfrentadas. Eles vivenciaram vida no deserto. Eu penso que nós não podemos nem imaginar o que significa isso, andar pelo deserto. E eles tiveram que permanecer no deserto durante 40 anos. Podemos imaginar também o quanto sentiram falta daquela vida que eles tiveram no Egito. E este justamente é um dos motivos das maiores lamentações, ou queixas, ou murmurações do povo de Israel. Mas também hoje em dia nós passamos às vezes por desertos na vida. O deserto pode ser comparado com um vazio, um desânimo e uma derrota. Desculpem, eu diria que também hoje, quando pessoas passam por grandes dificuldades, é como se estivessem num deserto. Se a gente pensa toda a questão da Covid-19, do coronavírus, é como um deserto pelo qual nós, seres humanos, temos que passar. Mas também problemas pessoais, dificuldades pessoais, necessidades especiais, doenças, falecimentos de entes queridos, assim por diante, são vivenciados como se fossem momentos de sequidão, de secura ou de deserto no nosso viver. Agora, é interessante observar que deserto é o lugar da tentação, sim, e isso de uma forma toda especial se mostra na tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, onde o próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para que ali fosse tentado por Satanás, pelo diabo. E na verdade aquelas 3 tentações de Jesus são as tentações do ser humano ainda hoje. Mas ao mesmo tempo é também um lugar especial de proteção e presença de Deus. Vejam, quando um pai ou uma mãe tem mais filhos e um filho fica doente, aquele filho doente vai receber uma atenção maior da mãe e do pai enquanto não recuperar a sua saúde. Assim também Deus, de uma forma toda especial, se faz presente na vida daqueles que estão enfrentando algum deserto em sua própria vida. Então, diariamente nós vivemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu penso que a cada dia a gente deveria olhar para trás e ver como Deus agiu no nosso passado e daí agradecer a Deus por poder estar vivendo o dia presente. Cada dia de vida vivido, cada manhã que acordamos é motivo de louvor e gratidão ao nosso Deus. Veja, caminhar pelo deserto levou justamente o povo de Israel para onde? Para a terra prometida. No Antigo Testamento se fala terra que emana leite e mel, terra muito fértil, a terra de Canaã. Este era o rumo, eles tinham que passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Qual é o nosso deserto? Qual é o teu deserto? Qual é o meu deserto? O que nós temos a enfrentar no momento? Ou está tudo muito bem e não passamos por desertos? Se a gente não está passando por nenhum deserto, então mais do que nunca vamos erguer as mãos a Deus e louvar e agradecer a Ele
pela situação em que nos encontramos. Mas se alguém está passando por um momento de deserto na sua vida, mais do que nunca pode estar certo de que Deus está com ele e que Deus haverá de agir. E qual é a nossa terra prometida? A nossa terra prometida é justamente a vida eterna com Deus em seu reino. Mas nós também murmuramos no caminho da nossa vida? Eu penso que sim, infelizmente. E quem sabe a gente murmura sem se dar conta de tudo que a gente recebeu ou recebe das mãos de Deus. Lógico, sempre haverá pessoas que murmuram mais, que reclamam mais, e outras reclamam menos. Mas parece que de uma ou de outra forma a reclamação faz parte do ser humano. E na verdade não deveria ser assim. A gente deveria encarar a vida de uma forma muito mais positiva, não reclamando, murmurando, mas agradecendo aquilo que somos, aquilo que temos, e especialmente por podermos contar com a presença de Deus no nosso viver. É fácil reclamar, e quando uma pessoa começa, muitos continuam a reclamação. Basta uma pessoa dizer, hoje é muito frio, e já um monte de gente também diz, hoje é muito quente, um monte de gente diz, está tudo muito caro, um monte de gente repete o mesmo. Parece que a gente segue a tendência de algumas poucas pessoas. E deixo de agradecer e louvar a Deus por aquilo que poderíamos agradecer e louvar ao Senhor. Do que as pessoas reclamam, aqui poderíamos dizer que sabem reclamar de tudo. Alguém disse uma vez que quando a gente atinge certa idade, a gente tem a idade do condor, né? Com dor no joelho, dor na perna, dor no braço, dor no ombro, e assim por diante. Feliz aqueles que sentem dores e não reclamam. Feliz aqueles que enfrentam as dificuldades sem murmurar e sem reclamar. E Deus quer conceder as forças necessárias para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Deus nunca nos impõe um fardo mais pesado do que consigamos carregar. Nessa certeza podemos de fato viver. Porque Deus não me ouve? Quantas pessoas dizem isso? Eu levo Deus a sério, leio minha Bíblia, frequento o culto, e às vezes eu tenho a impressão de que Deus não me ouve. Sim, Deus ouve. Deus sempre ouve o falar. Assim como Deus ouviu aqui também não só falar, mas o murmurar, o reclamar, o queixar-se do povo de Israel. Então Deus não ouve somente nossas orações, intercessões, gratidões, adoração, mas ouve até mesmo nosso murmurar e reclamar. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz o nosso texto bíblico. Mas quando eu confio em Deus em meio aos momentos difíceis, as portas se abrem para mim. Murmurar, na verdade, é esquecer do agir de Deus no passado. Está certo que pessoas idosas têm a tendência de olhar muito para o passado e falar muito do passado. Jovens têm a tendência de olhar muito para o futuro e imaginar o futuro e falar do futuro. Mas nós temos que aprender muito mais a viver justamente o momento presente. É por isso que ele é chamado de presente. É o tempo que nos é concedido. Nós não podemos mais mudar o passado e nós não podemos fazer acontecer no futuro se não for da vontade soberana de Deus. Por isso importa viver cada momento presente. Importa também ser grato por cada momento presente da nossa vida. Não confiar em Deus sem seu poder. E como é fácil deixar de confiar em Deus em meio às dificuldades. Depender e confiar em Deus significa não ter medo e não acumular. E sempre quando eu falo sobre esse tema, eu preciso me lembrar, eu lembro, aliás, do finado pastor Guerra Prisa, que foi meu mentor de estágio há muitos anos atrás. Ele ensinava para os confirmandos o seguinte, ele dizia
Se alguém tem muito medo, ele não tem nenhuma fé em Deus. Se alguém tem pouco medo, ele tem pouca fé em Deus. Se alguém não tem mais medo nenhum, então ele tem muita fé em Deus. Quem tem muito medo não tem fé. Quem não tem mais medo nenhum, esse sim tem muita fé em Deus. Lógico, e aí a gente se encontra naquela situação dos discípulos, tem que dizer assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na falta de fé, para que Deus haja em nós com o seu Espírito, aumentando a nossa confiança, a nossa fé nele. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. O agir de Deus no passado facilmente é esquecido. A gente ainda recorda daquela vez que a gente teve na pior e Deus ajudou, Deus livrou, Deus concedeu a graça de melhora da situação, ou a gente simplesmente deixa isso para trás e se queixa de uma nova situação que está enfrentando. E olha que Jesus nos promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Podemos viver a certeza absoluta que Ele jamais nos desampara, jamais nos abandona. Pai e mãe acabam morrendo e nós. Qualquer amigo pode nos desamparar, mas o amigo que se chama Jesus Cristo jamais vai nos desamparar e jamais vai deixar de estar conosco na nossa jornada terrena. Vejam, essa frase, ora et labora, isso é latim, ora e trabalho. Aí tem uma frase que eu me lembrei, eu pesquisei na internet e eu sabia ela de cor: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. O ora et labora é atribuído ao São Bento. E a frase é atribuída a Santo Inácio de Loyola, se realmente foi, não sei, mas também não importa. Então a gente, de um lado, tem que orar a Deus como se tudo dependesse de Deus na nossa vida. Por outro lado, nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então não é só ficar orando e não é nem só ficar trabalhando. É preciso haver uma conciliação e um equilíbrio entre o orar e o trabalhar. Não adianta pedir a Deus que Ele me ajude a ganhar um novo emprego se eu não saio para procurar emprego, se eu fico em casa esperando o emprego. Então eu tenho que fazer minha parte. Por isso, ora e trabalhe. Faça o que está ao teu alcance e o restante coloca justamente nas mãos de Deus. Deus responde ao nosso falar. Deus é o Deus que responde já antes de clamar a Ele, porque Deus sabe de antemão o que nós vamos pedir. Deus é o Deus onisciente. Se costuma dizer que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, Deus sabe tudo, onipotente tem todo o poder, onipresente, Deus está em todo lugar. E antes mesmo que a gente peça, Deus já sabe o que nós vamos, de fato, pedir a Ele. Deus sabe o que necessitamos antes mesmo que reconheçamos a nossa real situação. Quer dizer, quando talvez estamos entrando numa situação difícil, Deus já está sabendo que vamos entrar nessa situação e sabe, na verdade, o que nós vamos necessitar. Por isso, Ele é o Deus Emmanuel. O Deus Emmanuel significa Deus conosco, que está presente na nossa vida e que age em nosso viver e que responde ao nosso falar. Deus ouve até mesmo aquilo que ainda não expressamos através das nossas orações. Deus sabe tudo sobre nós, Deus ouve e responde. Há 3 maneiras de Deus responder. A primeira, Ele diz, imediatamente a gente pediu alguma coisa para Deus e aconteceu. Ele deu, respondeu afirmativamente. Outras vezes Ele diz, olha, não, você vai ter que esperar. E temos que esperar o tempo certo de Deus para Ele agir e nos dar aquilo que pedimos. E outras vezes Ele simplesmente diz, não, isto eu não vou te dar. Mas de uma coisa podemos ter plena certeza, que da forma como Deus responde, é o melhor para cada um de nós, porque Ele nos ama e porque Ele de fato quer o melhor para suas filhas e seus filhos. Infelizmente, muitas vezes nós não compreendemos a resposta de Deus, mas Ele as dá. Veja, Deus ouviu murmurar os israelitas, em resposta deu o maná e as codornizes.
O maná, uma coisa parecida com ingá, meio doce, que aparecia de manhã cedo, eles podiam colher. Eles receberam a ordem de colher o suficiente para cada dia, para cada família, não mais do que isso. Quem era ganancioso e colhia mais do que necessário, o que acontecia? Estragava o maná e tinha que ser jogado fora. Então a ordem era colher o suficiente para se alimentar a cada dia. E de noite as codornizes, aves que eram levadas pelo vento oriental e que eram fáceis de ser apanhadas, assim eles tinham pão e carne no deserto durante 40 anos. Deus cuidou do seu povo para que não morresse no deserto. Deus dá o que o povo necessita, não mais nem menos. Então, muitas vezes é assim, a gente deseja muitas coisas, mas Deus nos dá aquilo que de fato necessitamos no nosso viver. Assim aconteceu com o povo de Israel. Aqui uma gravura que ilustra as codornizes e aqui em cima o maná no deserto. Então o deserto continua quente e seco e a comida precisa ser recolhida todo dia. Quer dizer, para o povo se alimentar, eles também tinham que fazer sua parte de pegar as codornizes e de colher o maná que aparecia como orvalho a cada nova manhã. Terceiro, Deus dá o que necessitamos. Então Deus espera que as pessoas sobrevivam no deserto juntas e não uma com a outra. Eu coloquei aqui uma gravura que ilustra a história das pegadas na areia. Eu não vou contar porque vocês todos devem conhecer. O homem teve um sonho e viu que ele estava caminhando na praia com Jesus. E ele reparou depois as pegadas e viu que justamente quando passava por momentos difíceis na sua vida, só havia um par de pegadas. Ele reclamou: mas Senhor, por que me deixaste caminhar sozinho quando estava na dificuldade? E o Senhor respondeu e disse: não, aquelas pegadas, os momentos difíceis, são as minhas pegadas. Nesses momentos difíceis da tua vida, eu te carreguei nos ombros. Ele é assim, o Senhor, Ele nos carrega nos ombros nos momentos difíceis da vida. Então Deus dá a cada dia o que se necessita. O Senhor te guiará no deserto. Assim como Deus acompanhou o povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida, Deus também nos acompanha rumo à vida eterna com Ele em seu reino. Murmurar não melhora a situação. Na verdade é o contrário. Quanto mais uma pessoa murmura, quanto mais uma pessoa reclama, quanto mais uma pessoa queixa, pior para ela fica a sua situação. Mas, ao contrário, ele parar de murmurar e dizer assim a Deus: Deus, eu não sei porque estou passando por essa dificuldade, mas sei que posso confiar no Senhor e que tens algum propósito para comigo ao me deixar enfrentar essa dificuldade na vida. Eu quero te agradecer também por essa dificuldade pela qual estou passando. Se alguém consegue fazer isso em meio à dificuldade, ela vai ficar menor. Mas se ao contrário, só reclamar, vai parecer cada vez pior e vai ser cada vez mais difícil enfrentar aquela situação. Então o que eu posso fazer? Posso viver na dependência de Deus, me saber totalmente dependente de Deus. Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos, eu quero viver na Tua dependência, quero esperar pelo Teu agir de acordo com o Teu querer. Em segundo lugar, viver na confiança em Deus. Deus, eu confio que Tu haverás de fazer aquilo que é preciso acontecer. E viver na entrega. Deus, entrego minha vida totalmente em Tuas mãos. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar a vida nas mãos de Deus, confiar nele e o mais o próprio Deus haverá de fazer. Uma frase que sempre lembro: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos teus problemas o tamanho do teu Deus. Tá? Então, ao invés de ficar reclamando com Deus os problemas da gente, vamos dizer os nossos problemas, o tamanho do nosso Deus. E aí a gente vai ver que eles são pequenos para enfrentar com a presença do nosso próprio Deus. Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele ouve o nosso falar, Ele responde ao nosso falar, Deus dá o que necessitamos. Por isso Jesus diz no Sermão do Monte:
Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar ao próprio Deus. Buscar a Deus, confiar nele. E todo o demais nos será acrescentado, como diz Jesus. Assim, vamos fazer isso, vamos cada vez mais nos entregar nas mãos de Deus, confiantes nele, e ele haverá de fazer o demais. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Cantemos o próximo hino. Estás tomado de tristeza, contrito está teu coração. Quem puder ficar de pé, confessemos juntos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos preparando para o momento da oração final, cantemos o hino Senhor, oramos agora. Senhor,
Misericordioso, eterno Deus, amor de todo dom perfeito, consolador dos aflitos, médico dos enfermos, aceita a nossa oração e revela-te como Deus e Senhor do mundo, para que nós te louvemos e agradeçamos eternamente. Tu és o bom pastor e nos guardas de todo mal. E se ainda nada sabem a teu respeito, revela-te a todos em teu Filho Jesus Cristo. Ajuda os pais e educadores em suas tarefas. Ensina a todos, velhos e jovens, que o temor de Deus é o caminho da sabedoria. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Que não nos deixes de tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, ide sob a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Amém. Ide em paz e servir ao Senhor com alegria. A comunidade pode sentar e nós finalizamos nosso culto cantando o último hino. Tua é a glória. Desejo a todos uma boa noite de sono e que amanhã possamos acordar refeitos para um novo dia de vida, um dia especial amanhã, domingo, o dia do Senhor, e que este dia de amanhã, que inicia uma nova semana, possa ser muito abençoado por Deus e que possamos ter também uma semana muito abençoada pelo Senhor. Tudo de bom e até a vista. Boa noite.